Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, queridos. Eu tenho menos de 40 minutos. Mas se o culto terminasse agora, né? Na verdade, que bom que Jesus viesse agora. Era do céu para o céu. Porque eu já senti o céu tocando a minha vida aqui de uma forma tão profunda. Deus fez algo tão lindo aqui na vida daquele que deu lugar ao Espírito Santo. Queridos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Mesmo Mateus, estando na sequência da tradução da nossa Bíblia, estando em primeiro lugar, na verdade, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, 67 depois de Cristo. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro, foi companheiro do apóstolo Pedro. Ele era chamado amanuense, ou seja, um escriba, um secretário de Pedro. O evangelho de Marcos foi escrito por romanos, é um evangelho muito sintético, pequeno. E o objetivo dele é mostrar Jesus como servo. É o evangelho que mais fala dos milagres, porque uma das formas de Deus, através de Cristo, servir a humanidade, era operando milagres sobrenaturais. Bom, nós estamos no último capítulo do evangelho de Marcos, e Marcos vai registrar as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus nada mais é, nada menos é do que uma ordem dada a todos aqueles que hoje ou que sempre na história da igreja foram considerados discípulos de Cristo. Versículo 15, ele começa dando essa ordem que nós, cristãos evangélicos de linha protestante, pentecostais ou não, conhecemos como a grande comissão. Essa grande comissão está em Mateus, está em Marcos, está implícita no Evangelho de João, de Lucas, aliás, como também no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Que poderia ser chamado o segundo Evangelho de Lucas. E essa ordem não é um pedido opcional, é um imperativo. Ou eu obedeço ou eu desobedeço. Ou eu obedeço e cumpro esse mandamento e sou recompensado. Ou eu desobedeço e peco por omissão e não terei recompensa ou galardão nenhum. A ordem começa com essa palavra: ide. Ide por todo mundo. Diga comigo: ide. Olha para quem está ao seu lado, diga: ide. Agora olhe para mim: ninguém vai parado. Não precisa repetir não, mas já se repetiu. Netinho, obedeça, não obedeça o que eu disser. Ide até essa cadeira aí. Netinho, ide até aquela terceira cadeira ali. Agora obedeça. Netinho, ide até a terceira cadeira ali, por gentileza. Netinho, ide de volta para aquela cadeira ali, por favor. O que é que você foi, meu filho?
A quem? Ele obedeceu o pastor dele, não é verdade? E ele fez algo bíblico. Hebreus 13:17, obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como quem há de dar conta delas a Deus, para que não façam com alegria e não gemendo. Agora, queridos, Netinho obedeceu a ordem do pastor, mas o pastor supremo está dizendo aqui, ide, faz 2000 anos que ele disse ide. Os apóstolos entenderam isso, os primeiros discípulos entenderam isso, a igreja de Jerusalém entendeu isso, mas a igreja moderna não entendeu que Jesus não estava pedindo nada a ninguém, mas ele está dando a ordem. Se eu e você, cada um de nós, desde o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus, estivéssemos obedecendo essa ordem, eu garanto a você, e fazendo como ele fez, que eu vou explorar algumas coisas aqui para você, eu garanto a você, esse tempo seria muito pequeno para o número de pessoas que estavam aqui adorando a Deus. Agora, queridos, esse ide de Jesus, que fala de atividade, que fala de sair da zona do conforto, porque ser salvo é muito bom, aceitar Jesus é lindo. E adorar aqui todos os domingos, um culto desse que começa com louvor extraordinário desse, depois nós entramos assim numa atmosfera transcendental aqui, que a gente podia ir até meia-noite, o culto, pelo menos para mim, né? É muito bom. Mas enquanto você está aqui, confortavelmente se enchendo da unção, como fomos cheios nessa noite, alguém agora que está nas drogas, alguém que está na prostituição, alguém agora que está morrendo agora mesmo, está indo para o inferno, de lá jamais ele voltará, porque existem milhares de caminhos que levam para o inferno, mas nenhum só de saída de lá. Pesa sobre meus ombros como pastor, e sobre os ombros de cada crente dessa cidade, a responsabilidade de obedecer a ordem de Jesus. Agora, esse ide, eu estou falando com vocês hoje sobre o envio, você pode jogar o primeiro tópico, esse ide de Jesus, ele é antecedido por alguns outros mandamentos. O ide é depois de 2 mandamentos. Então, há algo que antecede o ide. E o que é que antecede? Em primeiro lugar, o ide é antecedido pelo vinde. Ninguém vai ao mundo sem antes ter vindo a Cristo, porque ninguém prega salvação se não foi salvo. Não se fala experiência que não se viveu. Então, antes de Jesus dizer ide a esses discípulos aqui, eu vejo Jesus junto do mar da Galileia, com as 2 mãos estendidas, olhando para uma multidão e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes do ide, o vinde. Agora veja, ele não disse vá a Pedro, vá a Tiago, vá a João, não disse nem vá a Maria, ele disse vinde a mim. Por quê? Porque ele que pode resolver a situação. Vinde a mim porque eu posso libertar, vinde a mim porque eu tenho o poder de curar, vinde a mim porque eu posso dar salvação. O foco principal do convite de Jesus, universal e sem acepção, é primeiro a ele, porque ele é, porque ele pode, porque ele tem, porque ele faz, porque ele é Deus no céu e Deus na terra, porque ele tem a solução para os problemas da humanidade. Pregar o evangelho não é enviar alguém simplesmente para uma igreja, não é colocar alguém simplesmente debaixo dos cuidados de um pastor. Pregar o evangelho é levar a Jesus, porque a Bíblia toda está apontando para Jesus, e ele está dizendo, ele é o foco, tudo gira em torno dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém.
Eu só vou quando eu vim. O problema, qual é o problema de muita gente não evangelizar, pastor? Porque eles nunca vieram de verdade a Jesus. Como dizia Charles Spurgeon, o primeiro instinto natural de um homem salvo é procurar levar a salvação para outros. É por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele quer aliviar a bagagem. Eu não posso evangelizar sobrecarregado, cansado, morrendo, com o fardo dos meus pecados nas costas, como o peregrino antes de encontrar a cruz. Eu não posso falar de um evangelho libertador se eu não fui liberto. Primeiro você vai a ele alivia a bagagem, ele arranca os traumas, ele cura a alma, ele liberta, ele salva dos pecados. Aí ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele vai usar agora a linguagem técnica, rabínica e pedagógica: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é essa linguagem de jugo, hein, pastor? O que é jugo? Jugo é uma canga. Ele diz que a unção quebra o jugo. Jugo é uma canga. Os irmãos que são agricultores aqui sabem muito bem que o boi de campinadeira bota a canga no pescoço. E depois que a canga está aqui, meu amigo, você quem está dominando aqui a campinadeira, vai para a esquerda boi, vai para a direita boi, vai para frente boi, para boi, vai boi, canga no pescoço do boi. É boi debaixo do controle do dono dele. Essa linguagem de canga, de jugo, essa linguagem aqui de Jesus é uma linguagem rabínica, não é só canga do boi, porque na verdade o jugo na Bíblia não era às vezes só para um boi, eram 2 bois. Por isso que não podia ter jugo desigual, um jumento com boi. Jugo desigual, jumento com boi. Porque o boi tinha mais força, derrubava o jumento. Ou o jumento empancava e o boi não ia. Quantas pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás? Até cristãos opressos. Com a canga. Eu cheguei na casa de uma irmã. E o marido dela preocupado, porque ela estava em estado de loucura. Queria tirar a roupa. Já tinha tomado não sei quantos banhos em poucos minutos. E eu cheguei lá nessa situação. Comecei a pregar. E vamos orar. E a unção de Deus veio. Quando eu estava orando, o Espírito Santo disse: toca nos ombros dele, manda quebrar o jugo. O Espírito Santo falou, eu toquei. Pá, toquei nos ombros dela. Ela faz isso aqui. Começou a vomitar. Ela levantou o rosto, fisionomia completamente diferente. Foi curada. Está boa até hoje. Ela estava precisando, era do jugo de Jesus. E a canga da opressão estava no pescoço dela. Agora, quando Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, essa linguagem aí é uma linguagem rabínica. Cada rabino, na época de Jesus, tinha um conjunto doutrinário, uma interpretação bíblica de textos da Torá, do Antigo Testamento, que eles chamavam o meu jugo. Então, os 2 maiores jugos da época de Jesus eram o jugo de Shammai e de Hilel, as 2 maiores escolas teológicas, da teologia rabínica da época. Jesus disse: o meu jugo é suave. Sabe por quê? Porque os rabinos colocavam um conjunto de ensinamento, jogavam o jugo, mas muitas vezes ele mesmo não dava exemplo. Você lembra Jesus dizendo que os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés? E você podia até ensinar, fazer o que ele dizia, mas não fizesse porque eles procediam diferente. E Jesus disse: eles colocam um jugo pesado sobre os ombros dos homens, e ele mesmo não move com o dedo. Por que o jugo de Jesus é suave? Simplesmente por isso. Porque o jugo de Shammai e de Hilel, eles jogavam o jugo, os rabinos jogavam o seu jugo, o seu conjunto de ensinamentos doutrinários, e o camarada muitas vezes tinha que se arrastar com aquele jugo sozinho. Mas Jesus não. Jesus disse: sabe por que o meu jugo é suave? Vem cá, Renato, me ajuda a pregar, por favor. Fique de máscara, eu vou ilustrar isso aqui hoje. Graças a Deus a população aqui já está praticamente todo mundo vacinado. Mas antes da vacina da Oxford ou da Coronavac ou qualquer um, nós já estamos vacinados pelo sangue de Jesus, né? Amém? Veja, esse rapaz estava aí, ele era um judeu, e ele vinha para o jugo de Shammai.
Shammai colocava o jugo no pescoço dele e dizia: agora vai embora com o teu jugo, e eu te ensinei e tu se vira sozinho. Vai carregando com dificuldade, vai, volta, carregando com dificuldade, pesado, o jugo pesado. Aí ele dizia: rapaz, esse jugo aqui de Shammai não dá não, eu vou estudar na escola teológica de Hilel. Aí Hilel dizia: vem cá. Aí botava o jugo nas costas dele e dizia: agora vai-te embora com o teu conjunto de ensinamento, com o teu jugo. Aí dizia: não aguento não. Aí um dia ele vê o outro rabi, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí Jesus arranca o jugo. Aí diz: agora tome sobre você o meu jugo. Aí Jesus coloca o jugo. Mas sabe o que é que Jesus faz? Jesus faz como o agricultor que coloca a canga, não é só num boi não, coloca nos dois. Aí Jesus coloca o jugo no pescoço dele, e Jesus e ele vão andando com o jugo. E Jesus diz assim: agora eu vou ensinar você pela prática. Você quer orar pelos enfermos? Vamos comigo, eu vou orar e você vai ver eu orando. Você quer expulsar demônio? Você vem comigo, eu vou ensinar a você expulsar. Você vai me ver expulsando, depois você expulsa. Você vai andar comigo, rapaz. O meu jugo é suave, eu vou ensinar a amar e você vai me ver amando. Eu vou ensinar a perdoar e você vai aprender que eu vou ensinar a perdoar perdoando. E Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu jugo é leve, porque Jesus carrega o jugo com você. Jesus não ensina nada a você sem que antes ele tenha vivido aquilo. Diga amém, dê um aplauso a Jesus para ver que você é crente. Por que Jesus disse o meu jugo? Porque Jesus, ele tinha a interpretação própria. O que a Bíblia diz? Que os fariseus ensinavam, mas Jesus ensinava não como fariseu e nem como escriba, porque ele ensinava como que tendo autoridade. A gente pensa que Jesus ensinava mais alto, gritava, não é isso. Essa autoridade aí quer dizer, Jesus tinha a interpretação bíblica verdadeira, porque Jesus é a verdadeira interpretação. Jesus é a chave hermenêutica e exegética da Bíblia. Eu não quero saber o que Scofield disse, o que Langston disse, o que Strong disse, o que os teólogos disseram. Tudo bem, eu até admiro e aprendo muito com eles, mas se disserem o que Jesus não disse, pode jogar fora, porque a interpretação bíblica é Jesus. Ele é a chave hermenêutica da Bíblia, ele é a interpretação verdadeira da Bíblia, porque ele próprio é a palavra. Dê um aplauso e um grito de vitória. Então, irmão, você não pode evangelizar se você não foi evangelizado primeiro. Ninguém fala de salvação se não foi salvo. Primeiro você vem, e depois, pastor, aí pode ir, né? Aí Pedro, 3 anos e meio com Jesus. Jesus, convivi 3 anos e meio contigo, aprendi tudo o que tinha que aprender. Pode dar ordem, Jesus, que eu vou. Ide. Não. Depois do ide vem o segundo ponto, é o ficai. Não vai assim imediatamente não. Os discípulos vieram, foram treinados. Aí Jesus disse: agora façam o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, porque eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Antes do ide o vinde, depois do vinde o ficai. Irmãos, salvação é uma coisa, evangelização é outra coisa. Salvação é uma festa, evangelização é uma guerra espiritual. Evangelizar é entrar no território do inimigo, amarrar o homem forte, o valente, arrancar as presas das garras dele e trazer para o reino. E isso não se faz de qualquer jeito. É por isso que Jesus disse: eu vou enviar para vocês, precisam da promessa, aquela promessa falada pelos profetas do Antigo Testamento. Que promessa, Jesus? Que era a promessa de Joel 2:28. Que promessa? A promessa do Pai. Eu vou enviar para vocês a promessa do Pai. O Pai tem uma promessa, e a promessa do Pai é enviar o outro Consolador, que vai ficar conosco para sempre e que vai ser o responsável pelo poder de Deus na igreja. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são? Levanta a mão, meu. Quem é filho, levante com força.
Quantos são filhos de um homem e de uma mulher aqui? Você sabe que nascimento, descendência, só homem e mulher. E não vou explicar não, que todo mundo, ninguém é doido, todo mundo sabe. Seja sincero comigo, não tenha vergonha não. Você, alguma vez, sua mãe ou seu pai, quando você era pequeno, prometeu dar alguma coisa a você, um presente, alguma coisa, e até hoje não cumpriu? Levanta a mão. Pode ter medo não, levanta a mão bem alta. Minha mãe e meu pai me prometeram. É muita gente. A minha cumpriu uma promessa, que eu não vou dizer qual é, que ela está aí, senão ela vai me pegar depois, né? Mas depois de eu casado. Mas eu fiquei tão feliz com a promessa cumprida. Ela prometeu quando eu era menino, mas cumpriu. Mas se ela não tivesse cumprido, eu não ia ficar triste, chateado, porque eu sei que ela é humana. Sabe por que teu pai não te prometeu e não cumpriu? Porque ele é ser humano. Ele não é político, nem muito menos brasileiro. Que diz: eu te darei o céu, meu bem, meu amor também, depois bota você no inferno. O teu pai prometeu, na minha vida ele já cumpriu. Se não cumpriu na tua vida, basta você abrir a mão e receber a promessa. Qual é a promessa? A promessa do Pai é que vocês receberão poder do alto e sereis revestidos desse poder. Quantos estão debaixo dessa promessa? Essa é a noite de você receber essa promessa, cheio do Espírito Santo pela primeira vez e orar em línguas. Fiquem lá na cidade. Por quê? Que do alto vocês vão receber a promessa. O que é essa promessa, Jesus? É revestimento de poder. Por quê? Porque vocês vão evangelizar. Daqui a pouco eu vou dizer: ide. Agora, você para isso, você tem que ir preparado. Você vai para o território inimigo. A palavra poder ali, como eu disse a vocês, é a mesma palavra de Atos 1:8. Dinamite. É um arsenal espiritual. O batismo no Espírito Santo não é para ninguém só falar em língua e profetizar e achar isso bonito, não. É revestimento de poder para ir para o campo do inimigo. Porque para ser salvo, você não precisa de revestimento nenhum. Ser salvo é ser vestido. Eu estou vestido ou não? Se eu tirar essa camisa aqui, coisa mais ridícula do mundo, não é? É um pastor pregando sem camisa, né? Apesar de que tem uma igreja aí do nudismo, né? Igreja louca. E os caras vão lá e dizem que estão muito à vontade e celebram nus, né? Um demônio que entrou aí. No Brasil tem essa igreja aí, né? E esse demônio quer forçar a barra e entrar dentro da igreja também, né? Eu não vou nem falar não, hoje é outro assunto. Mas para você vir para o culto, para você ir para uma festa, você chegou na festa de casamento sem camisa, coisa ridícula. Você precisa ser vestido. A salvação é comparada a vestes espirituais. E pastor, Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu com veste de salvação. Quer entrar no céu? Suficientemente é ser salvo, ser revestido, ser vestido. Isso aqui é vestido. Agora, para ir para o campo do inimigo evangelizar, antes de conquistar esse estado, não somente eu, outros pastores. E depois, aí a gente depois que ganhou o estado, vamos ver se a gente entra ali pela Paraíba, né? Quando não tiver um Insegeg, a gente entra ali. Tem muitas Insegeg na Paraíba. E depois a gente pode ir em Pernambuco também, tem muita cidade. E depois a gente pode tocar o Brasil, até porque a visão que o apóstolo Reinaldo teve aqui naquele dia, que foi uma visão que o apóstolo Jonas teve há uns anos atrás, é que a luz saía daqui, tocava as cidades circunvizinhas, entrava para outro estado, chegava na nação brasileira e chegava até outros países, porque a abrangência do ID é o mundo. Enquanto o mundo não se render aos pés de Cristo, a igreja precisa continuar indo, obedecendo o hino imperativo de Jesus. Onde está a igreja? Onde estão os que vão? Agora, irmãos, tem gente que quer ir ao mundo quando não conquistou a família dele. Teu primeiro território é a tua família. Começa por Jerusalém, depois é que é a Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Tem gente que não ganhou a família e dizendo: pastor, ore por mim que eu quero ser missionário no Japão. Ganha primeiro o japonês, o teu vizinho.
Qual é a abrangência? O mundo. Quando a igreja inglesa disse a John Wesley: você não pode mais pregar aqui nos púlpitos das igrejas inglesas, porque você está nos incomodando. Porque John Wesley confrontava o pecado, a injustiça social. Inclusive John Wesley foi um dos que influenciou John Newton e Wilberforce para que a escravatura fosse abolida na Inglaterra, tanto quanto George Whitefield também. Foi eles que trouxeram a influência para quebrar o regime escravagista da Inglaterra. Isso incomodava muita gente. E os clérigos, os pastores se reuniram e disseram: John Wesley, você não pode pregar mais. Se você quiser pregar, arranje uma paróquia para pregar. Ele disse: vocês não me deixam pregar nos templos? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: o mundo é minha paróquia. E John Wesley foi para as praças, foi para as avenidas, foi para as ruas. E John Wesley foi responsável pelo grande avivamento que salvou a Inglaterra da Revolução Francesa de um banho de sangue. O que Deus precisa é de um homem cheio do Espírito Santo, que não está preocupado com os protocolos da religião morta, sem vida, informal, mas que está incendiado por Deus, inflamado, e que vai obedecer o ID e ir ao mundo inteiro e conquistar as almas para Cristo. Onde estão aqueles que vão ao mundo comigo? Aplauda Jesus. Inclusive, meu irmão, essa mensagem pode estar sendo ouvida no mundo inteiro. Outro dia chegou um cara pediu lá de não sei nem para anunciar o nome dele, não sei de onde, uma solicitação, né? Outro dia alguém foi tocado por Deus ali em Brasília, ligou para mim chorando pela mensagem da palavra. Agora, queridos, como é que a igreja quer ir ao mundo se ela está comprometida com o mundo? Como eu posso ir ao mundo se o mundo está em mim? Como obedecer a ordem de pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho? Como? Se o mundo entrou na igreja. Para nós irmos ao mundo, primeiro temos que tirar o mundo da igreja. E quantas igrejas mundanas? Tem igreja aí, irmão, fazendo show de forró, e os irmãos e irmãs dançando agarradinho na hora do culto. Tem cultos aí que mais parece um show gospel. Na verdade é um show. E tem crentes abestalhados. O cara cobra 70 mil reais para vir cantar uma noite. A pandemia acabou com muita coisa disso aí. E crente vai daqui não sei para onde, paga uma senha de 20 reais, de 50 reais. O mundo entrando dentro da igreja. Um pregador antigo disse: eu olho para a igreja e a vejo no mundo. Eu olho para o mundo e a vejo da igreja. Os conceitos humanos, humanistas, mundanos, filosofias relativistas. Outro dia um pastor estava pregando aí na internet que a Bíblia tem que ser atualizada, porque ele não queria confrontar o pecado dentro da igreja dele. A verdade é essa. Então ele dizia: a Bíblia tem que ser atualizada. Atualizar a Bíblia para adequar a Bíblia ao mundo? Não, senhor, meu amigo. Se você quiser vir para essa igreja, você será amado, aceito, recepcionado, abençoado. Mas uma coisa eu vou dizer a você: você será confrontado com o pecado, porque igreja que abre as portas em nome de um amor platônico, para que o pecado corra à vontade frouxa dentro da igreja, vai para o inferno essa igreja, inclusive o pastor dela. Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Aqui você será amado, abençoado, porque Jesus disse, e Jesus não disse, né, mas inventaram um versículo aí: vinde como estáis, que eu não encontrei esse versículo em canto nenhum. E alguém acrescentou: vinde como estáis e fique como estáis. Aí eu digo também: vá para o inferno como estáis. Porque evangelho é mudança radical, é quebra, é ruptura com o sistema mundano. Mas eu não tenho mais tempo para pregar. Primeiro, segundo tópico, né, o que é que o envio envolve? Primeiro, a abrangência, o mundo. Segundo, o querigma. O querigma, pastor? Exatamente, veja aí. Disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A palavra aqui é pregai. A querigma quer dizer pregai, proclamai, seja um arauto.
E o que é que o querigma, a pregação apostólica, cristocêntrica, bíblica envolve? Jesus que ensinou que o querigma envolve 3 palavrinhas significativas. Marcos capítulo 1, versículo 14. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Que é o querigma, pastor? É a mensagem primeiro do arrependimento. Faça assim, arrependimento. Depois diga, reino e evangelho. Pregação do evangelho é falar exatamente sobre essas 3 coisas. Arrependimento, reino e evangelho. Essa é a primeira mensagem que Jesus pregou depois que João Batista morreu. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Então vamos falar primeiro sobre o reino. O tempo está cumprido, o reino de Deus. O evangelho que nós pregamos tem que ser o evangelho do reino de Deus. O grande problema, irmãos, é que se estão pregando o evangelho do reino do homem. É todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Inclusive, as pessoas vêm para a igreja assim, de mão aberta, para receber a bênção. Porque é o meu reino, é a minha prioridade, é o meu milagre, é a minha bênção. Eu não vim aqui para receber nada de Deus, eu vim aqui para entregar o meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração, a minha vida. Agora Ele é bom, e porque Ele é bom, Ele me abençoa. Deus não é contra a bênção. Mas o evangelho é o evangelho do reino de Deus. É Cristo no centro, é a Bíblia no centro, é o homem no centro. Vamos acabar com essa história. Esse evangelho é egocentrismo, o homem no centro, é Cristo no centro, é Deus no centro, é a Bíblia no centro. O evangelho é cristocêntrico, bibliocêntrico e teocêntrico. Cristo, a Bíblia e Deus. Evangelho do reino. E o reino envolve 3 palavrinhas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Foi Paulo quem disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, minha gente. Reino de Deus não é carro novo na porta, 0 quilômetro. Que ele pode fazer isso? Pode, mas isso não é reino de Deus. Reino de Deus não é iate, jatinho. Ele pode dar? Pode, não tem nada contra, mas não é isso. Reino de Deus não é comida nem bebida. O que é reino de Deus? Primeiro, justiça. Estamos vivendo em uma geração onde a justiça está manca, surda, moca, morta e injusta. O mundo das injustiças. Mas você que é e eu que somos pregadores de evangelho, você tem uma mensagem da justiça de Deus. Os homens podem praticar injustiça e serem justos, mas Deus é o justo juiz e você é embaixador de um reino de justiça. Onde o evangelho entra de verdade, as injustiças são quebradas, porque a injustiça começa na dimensão espiritual, e a justiça de Deus julga principados e potestades. Segundo, Paulo disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça segundo paz. O reino de Deus é um reino de paz. É por isso que, quem já sentiu a paz de Deus hoje aqui, né? Por que você está tão em paz hoje, pastor? Eu estou em paz porque a paz de Deus já invadiu meu coração. Foi Jesus quem disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, o shalom, a completude. Irmãos, o mundo está aí em crise, em conflito, em ansiedade. Nunca se viu tanta gente depressiva, tanto suicídio, tantas pessoas ansiosas, tomando ansiolítico. O mundo nunca viveu tão agitado, tão frenético. As águas nunca tiveram tão turbulentas, o mar nunca teve tão revolto, mas nós temos uma mensagem de paz. A paz de Deus que excede todo entendimento está no teu coração. Você é pregador do evangelho. Entre onde você entrar, você entra com a paz de Deus. A paz se estabelece. Diga amém, dê um glória a Deus e um aplauso a Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. A gente vai ficar agora todo mundo no culto, Jesuru, a cara feia. Não, aqui nós temos que manter a decência e a ordem. Ninguém pode bater palma, nem levantar o pé. Todo mundo é como que os crentes alavancados. Todo mundo engoliu uma alavanca, porque não pode ter expressão de nada. E é isso, irmãos. Foi assim que Jesus ensinou.
Sabe o que a Bíblia diz? Alegrar-me-ei muito no Senhor, a minha alma exulta no Deus da alegria, da salvação. Só você ler Abacuque capítulo 3, verso 18, e você vai ver Abacuque pulando lá. O que é que tu tem, Abacuque? Eu estou feliz, mas porque, rapaz, a crise grande, a pandemia, a figueira não floresceu, não há produto na vida, o produto da oliveira mentiu, não há vaga no campo. Mas o que é que tu tem? Eu estou alegre, como é que você está alegre? Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o reino de Deus é alegria. Pode aplaudir, pode dançar, pode saltar, pode glorificar. Nós estamos num culto ou numa cerimônia fúnebre? Estamos na igreja ou no cemitério? Justiça, paz e alegria. Isso é a mensagem do querigma, o evangelho querigmático. Alegria no Espírito Santo. Aí, terceiro lugar, o evangelho. O evangelho. A mensagem do querigma é a mensagem do evangelho. Veja, Jesus decide por todo mundo e pregai-o. Agora, Marcos 1,14. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no. Meu Deus, depois eu pago uma pizza para você, meu querido. Mas depois vocês receberam tanta unção como eu, que está todo mundo. Pregai-o. Deixa o inferno ouvir. E o que é evangelho, hein, pastor? O que é evangelho, pastor? Sabe o que quer dizer etimologicamente falando, na raiz da palavra, a palavra evangelho? Um prêmio por uma boa notícia de uma vitória. Era mais ou menos assim, ó. Dois exércitos lutando. Acabou a guerra. Aí vem um camarada com terra na cabeça, roupa rasgada, os pés todos esfolados, mas vinha correndo. Lá vem ele correndo. Rapaz, estou vendo alguém correndo aí. Quem é que vem? É um mensageiro. E ele chega, ei, eu quero o evangelho. Por quê? O meu prêmio, por quê? O nosso exército é vencedor. Vencemos a batalha. Aí a palavra no grego, e a palavra lá é bessorá no hebraico. Boas novas de vitória. E no grego, evangelho. Evangelho quer dizer o que, pastor? Quer dizer, uma festa por ocasião do nascimento de um rei. Quer dizer, prêmio pelo anúncio da coroação de um rei. Irmão, não há motivo para nós ficarmos cabisbaixos e tristes, porque nós temos uma boa notícia. O evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o seguinte: o nosso rei nasceu. O nosso rei desenvolveu o ministério dele. O nosso rei venceu. O nosso rei morreu. Mas o nosso rei ressuscitou. E nós fazemos parte do exército vitorioso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem o evangelho, as boas novas de vitória. Aplauda Jesus. O brado de Jesus na cruz, irmãos, está consumado, tetelestai. Quer dizer algumas coisas. Primeiro, o cordeiro foi aceito para o sacrifício. Segundo, a pena do prisioneiro foi totalmente paga. Terceiro, o trabalho do escravo foi concluído. Quarto, o exército do general é vitorioso. Quando Jesus disse tetelestai, que ele deu aquele brado, o véu se rasgou, as pedras tremeram, os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, o sol escureceu, porque a natureza, ao mundo espiritual, tudo estava dizendo: o exército do general é vitorioso. Não há derrota na sua vida, não há fracasso na sua vida. Você está do lado do exército que já foi vencedor, porque o general já bradou da cruz: está consumado, tetelestai. O evangelho é triunfante sobre principados, potestades e sobre o pecado. Diga amém. Amém. Agora, queridos, terceiro tópico, vamos
Partir para o final? Não vou dizer vamos começar a terminar não, senão o menino vai dizer, eu gosto mais da pastora quando prega, que ela é muito direta, o pastor diz, vamos começar a terminar e não termina. Vamos partir para o final? Porque eu tenho algumas coisas aqui para falar com a igreja. Você sabe que eu tenho um compromisso nos cultos de ceia, pregar mensagens voltadas para expiação, redenção, cruz, mas hoje, por causa de um desafio que eu tenho para fazer, eu quero estimular você primeiro com essa palavra. Então, o que é o evangelho, pastor? O que é o evangelho? Jesus respondeu nesse texto, mas depois de Jesus, quem mais entende de evangelho chama-se apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Por gentileza, eu gostaria de falar com o apóstolo. O apóstolo? Qual deles? Esse aqui é Mateus. Esse é Bartolomeu. Esse é André. Esse é Tomé. Não, eu era aquele de 1,5 m, pernas tortas, nariz chato, calvo. Você está falando de Paulo, está ele ali. Pode ir lá, fale com ele. Paulo, alguém quer falar com você? Boa tarde, senhor apóstolo. O senhor apóstolo Paulo? Sim, pois não. O senhor me dá licença? Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você pode perguntar dentro da minha possibilidade? Eu quero lhe perguntar, o que é o evangelho? Você é daqui? Não, eu sou romano. Ah, sim. Você é cristão? Não, eu frequentei uma célula, estou indo para uma célula lá na casa de Áquila e Priscila, mas é porque eu ouvi falar lá de evangelho. Você não leu minha carta aos Romanos, não? Não, senhor apóstolo, eu não li. Então eu vou te responder o que é o evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 16 da minha carta aos Romanos, eu disse lá, porque não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro do judeu, porque eles ouviram primeiro, depois do grego, porque não há acepção. O evangelho é o que mesmo, senhor Paulo? O evangelho é poder de Deus para a salvação. O que é o evangelho, igreja? O que é o evangelho, igreja? Olha o que Jesus disse aqui, ó. Quem crê e for batizado será? Quem crê e for batizado será? Quem crê no evangelho será salvo, porque o objetivo principal do evangelho é salvar. E a palavra salva aqui é a palavra, tem duas palavras para salvo no Novo Testamento: sotéria e sozo. Sotéria quer dizer livramento, escape. Sozo, preservação, cura. Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus primeiro para salvar o perdido. Quem está perdido? Todos os homens estão perdidos por causa do pecado. Mas há um poder salvador do evangelho. Nunca diga, pastor, eu sei, vou ilustrar aqui o que é o evangelho. O evangelho é alguém no mar morrendo afogado, é alguém jogando uma boia salva-vida e puxando ele para fora. Não é isso. O evangelho é alguém descendo nas profundezas do oceano, na fossa das Marianas, o lugar mais profundo, que nenhum homem chegou lá ainda. É alguém descendo lá, pegando um cadáver todo em decomposição, trazendo das profundezas do mar, colocando na praia, aquele cadáver em decomposição, podre, sendo ressuscitado. Isso é o que aconteceu comigo e com você, irmão. Não havia jeito para nós, estávamos irremediavelmente perdidos, estávamos com a condenação certa, estávamos nas profundezas do mar do pecado, mas Jesus, o Salvador, desceu, foi lá embaixo, nos tirou de lá e nos ressuscitou, e nós somos salvos. Quantos salvos estão aqui nessa noite? Aplauda, glorifique, exalte, engrandeça. A salvação pelo evangelho é tão forte que ele se explica em 5 características, 5 aspectos, 5 palavras. Primeiro, o evangelho redime. O evangelho é redentor, nós fomos redimidos pelo poder do evangelho. O evangelho que salva, o primeiro aspecto da salvação é redenção.
Segundo, o evangelho ou a salvação nos justifica. Isso quer dizer, diante de Deus, quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus e como você nunca tivesse pecado, você está absolvido. A salvação nos regenera. O que é isso? Nos transforma, nos faz novas criaturas. A salvação nos santifica. O que é isso? Nos separa do mundo. Agora, o quinto aspecto, a salvação nos glorifica. Diga assim, diga: eu sou salvo. Diga: eu sou redimido. Diga: eu sou justificado. Diga: eu sou regenerado. Diga: eu fui, eu estou e eu continuarei sendo santificado. Agora diga: eu serei glorificado. O que é isso, pastor? O que é isso, pastor? Sabe o que é isso? Porque você foi redimido, você foi justificado. Porque você foi justificado, você foi regenerado. Porque você foi regenerado, você está sendo santificado. E o resultado final, você vai ser glorificado. O que é isso? Você vai ter um corpo semelhante de Cristo. E eu já estou vendo, parece que eu estou ouvindo Jesus se levantando do trono e dizendo: vai ser o último toque do chofar. A pandemia já veio, a imoralidade está pior do que Sodoma e Gomorra. O tempo já está, a hora está chegando. É tempo de buscar a igreja. E ele vai tocar, quando ele tocar o chofar pela última vez, aí dentro de você o Espírito Santo vai fazer um reboliço. Você vai ser arrebatado. E quando você olhar para o seu braço brilhando como o sol, para os seus pés brilhando como a lua, você vai olhar e vai dizer: eu estou com um corpo semelhante ao dele, porque eu fui glorificado. A trombeta vai tocar a qualquer momento e nós seremos glorificados. Tem algum salvo aqui? Tem algum crente aqui? Aplauda, glorifique, exalte o nome do Eterno. Pelo amor de Deus, pastor, termine que eu quero ir para casa. Eu não quero não. Eu não quero ir para casa agora não, mas vou começar a terminar, né? O menino não está aí, eu não vi ele. Não vi ele não, pastor. Isso é um erro grave de português, não o vi. Segundo lugar, queridos, o evangelho é o poder de Deus para libertar o oprimido. Veja no campo espiritual que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Destes sinais, aí vem, ele vai dar o primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. É só o nome de Jesus, não é o nome do pastor. O nome do pastor não resolve nada. Eu te expulso em nome do pastor Cleófas. O demônio vai rir da tua cara. Quem é Cleófas? O evangelho quebra as prisões, liberta o oprimido. Deixa eu contar duas experiências aqui para você. Uma irmã estava estava conversando com a sua sobrinha, a menina de 14 anos, a menina estava depressiva. Aí ela começou a falar: fulana e tal. Ela disse: é aquela boneca ali, ela fica falando comigo. E ela achou estranho o boneco. Quando foi orar pela menina, a menina gargalhou, manifestou o demônio. E ela disse: vou ligar para o pastor. Depois ele disse: não, mas o pastor disse que ele tem autoridade. Demônio, sai! A menina voltou ao normal. Ele ligou para mim: pastor, e com a boneca, o que é que eu faço? Chama outra irmã de oração, vai lá no quintal da tua casa, joga álcool e queima a boneca. Fizeram isso. Escuta aqui o filme de terror. Quando jogaram álcool e tocaram a boneca, estavam duas irmãs lá. A boneca começou a gargalhar, estourar algumas coisas aqui, sair sangue vivo de dentro da boneca. Isso aconteceu aqui, não foi na igreja aqui com a irmã. Não sei se ela está aí. Sabe por quê? O pastor não tem poder, nem o nome dele causa efeito nenhum, mas o nome de Jesus é o poder libertador. Porque, irmãos, nós estamos vivendo na geração mais endemoniada, mais opressa que você já viu. Nunca o nível de pecado foi tão grande. Se a gente for com esse evangelhozinho de água e açúcar, não vai resolver nada. Mas o poder de Deus é libertador. Olha, eu sirvo a Jesus, cresci na igreja, sirvo a Jesus desde os meus 16 anos de idade. Ministério, trabalhando no ministério desde esse tempo. Já vi muita gente demoniada, muitas pessoas libertas, mas tem algumas coisas assim que fica marcado, né? Eu vou contar essa experiência aqui que vocês já ouviram, mas tem gente, já ouviram, mas tem gente que nunca ouviu. A gente estava num culto aqui,
E um movimento lá atrás, terminou o culto, a igreja era menor, bem menor, tem uma pessoa endemoniada ali. Eu fui lá, os 2 obreiros, disse, dá cobertura aí. E a mulher estava lá toda torta, 6 meses endemoniada, 6 meses possessa direto, não tomava banho só, não comia só, toda torta. Fomos, irmão, ministramos libertação, demônio, 15 minutos, normal. Isso foi no domingo. Na terça-feira chegou na célula da minha esposa, brilhando o rosto, normal. Outro dia encontrei ela aí na rua, não está na igreja, né? É assim, quem mais recebe milagre, menos permanece. Muito bem, na terça-feira chegou com 2 crianças. Presta atenção, 2 crianças. E eu e o menino viu os demônios. Era uma da maldição hereditária. Os meninos viam os demônios. Quando viu o demônio, e o menino chegou assustado, disse, tem bicho aqui? Eu digo, não, meu filho, quem tem bicho não? Eu digo, fui usar psicologia como criança. Conversei com eles, orei. Pronto. Essa mulher saiu da igreja depois, não tive mais notícia. Menininha, era uma menininha e um menino. Um ano atrás, 1 ano e meio, ou 2 anos, eu não me lembro, não me recordo direito, eu estava no meu trabalho, tinha chegado numa viagem. Chegou uma jovem senhora, queria falar com o pastor Cleófilo. Sou eu. O senhor lembra de mim? Lembro não. Pastor, eu sou aquela menina que a minha tia era endemoniada e ela foi liberta. E eu fui na sua casa, o senhor orou. Desde aquele dia que eu não vi mais nada, fiquei boa. Mas eu tenho uma menina com 2 anos e 7 meses. A menina está dizendo que vai me matar, vai matar a avó. Ontem a gente passou o dia lutando com ela. Eu quero que o senhor falar, ore, eu creio que ela vai ser liberta. Eu disse, vou, era na terça-feira. Quinta-feira eu chego lá. Quarta-feira passei o dia jejuando. Chamei Joab e Renato. Cadê Renato? Chamei Joab e Renato. Vamos fazer uma visita ali. Vamos lá. Cheguei, a menina estava deitada no colchão, dormindo. Ungi a menina. Orei pela menina. Oramos, né? Pregamos. Os pais não quiseram se converter. Depois a mãe veio, se converteu. A Términa veio também. Foi embora. Quinta-feira. Segunda-feira eu estou subindo, ali perto dessa padaria aqui, perto da farmácia, encontro a mãe, pastor, oi, e a criança? Isso está aqui, ó. Até mais obediente está, mudou da água para o vinho, a criança foi liberta, porque foi Jesus quem disse, em meu nome expulsarei demônios. Diga amém? Amém. Você tem autoridade, não por você, por causa do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, quando Paulo fala de salvação, Paulo está falando que a salvação, além de atingir esses 12 aspectos, a palavra sozo quer dizer libertação também, né? Aí eu não esqueço, você já conhece, olha, algumas experiências que eu vou contar aqui, muita gente conhece, mas outros estão ouvindo pela primeira vez. Por isso que a Bíblia é uma Bíblia, a gente lê todo ano e tem que estar repetindo todo ano, mesmo, e isso vai trazer edificação. Estou olhando para Adelmo ali, ele está sentado ali, graças a Deus que hoje é domingo, e os 10 mandamentos já não estão passando nada, senão ele estava desse jeito assim. Aí estou olhando para Adelmo, eu conheci o pai de Adelmo, seu Cícero, pregávamos sempre para ele nunca quis receber, mas um dia ele ficou doente, estava prestes a morrer. Adelmo disse, pai, está morrendo. Eu disse, vou lá pregar para ele. Cheguei lá, ele estava praticamente consciente, deitado na cama. Eu preguei, seu Cícero, estou aqui para falar de Jesus, entrega a sua vida a Jesus. E se o senhor quer aceitar Jesus, dê um sinal aí, eu vou orar pelo senhor. Ele fechou os olhos e abriu. Eu orei, não houve resposta, né? Ele estava morrendo já. E saí. Só que eu saí triste, cabisbaixo, dizendo assim, meu Deus, dei mais uma chance para aquele homem se converter e eu ter convicção que ele aceitou Jesus. Eu vim para casa, 12:30, 2 horas, eu ia me deitar deitado, quase dormindo. Chegou Claudinha. Cleófilo, vó acordou e disse, cadê aquele rapaz que estava aqui? Chama ele aí que eu quero aceitar Jesus. Eu fui lá, cheguei lá, ele estava consciente, sentou na cama, e eu disse, seu Cícero, falei do plano de salvação, o senhor quer aceitar Jesus? Eles querem, então coloca a mão no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, e ele, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como Senhor, perdoa os meus pecados, perdoe meus pecados, eu entrego a minha vida a ti. Terminei de orar, ele ficou normal, eu saí, depois não sei, foi Dido que disse, que ele disse, me leva lá para a cadeira, liga a televisão, quero assistir a R.R. Soares. Passou a tarde ali assistindo
Soares, eu acho que de 1h da manhã ele morreu, partiu para a eternidade, mas foi salvo e um dia nós o encontraremos, porque Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para salvar o perdido. Dê um aplauso a Jesus. Eu podia contar outras experiências aqui de pessoas que aceitaram, né? Como o esposo da irmã Creuza, que aceitou no dia que morreu, que no mesmo dia que ele morreu, ele aceitou. Eu fui lá com o pastor Del, e quando nós saímos, ela disse que ele ficava olhando para o céu, fixamente, sem parar. E ela disse: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo um homem de branco, está com as mãos estendidas ali, sorrindo para mim, ele está me esperando. E ela disse que ele partiu com a paz no semblante, porque o Evangelho é transformador. Agora veja, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, segundo eles falarão novas línguas. Então, em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para encher o vazio. Encher o vazio porque Jesus vai prometer que os discípulos vão orar em línguas, e essa promessa vai se cumprir em Atos capítulo 2, verso 4. E Atos 2 e 4 diz que os discípulos só falaram em língua depois que foram cheios do Espírito Santo. Está lá. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Porque ninguém fala em língua de verdade se não estiver cheio do Espírito Santo. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, preciso me esvaziar de mim. Línguas é uma arma de batalha espiritual em nível estratégico de intercessão e de adoração. Eu não tenho tempo para explorar isso aqui. Mas Paulo diz: quem ora em línguas não fala a homens, visto que ninguém me entende, porque em espírito fala mistérios, e é edificado a si mesmo. Quanto mais eu oro em língua, irmão, eu vou construir uma muralha forte, poderosa de proteção, né? E aí eu me lembro do meu pai. Meu pai era de uma igreja chamada Cessacionista. Encerrou-se o Novo Testamento, não existe mais línguas estranhas, não existe mais dons espirituais. É isso que essa igreja ensinava. E papai, nessa igreja novo convertido, um dia ele pegou o cantor cristão e foi lá para o banco do quartel. Ele era soldado, e ele sentou lá no banco do quartel, um cantor cristão, 1967, e começou a cantar: louvemos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, tua glória, imploremos. Aí tem uma parte que diz: ó, vem nos enche. Quando disse, um som de Deus caiu sobre ele, ele começou a falar em língua. Ele nunca tinha ouvido ninguém falar em língua, ele não sabia o que era batismo no Espírito Santo. Mas em 67, irmão, se você falasse o Espírito Santo, você era batizado no Espírito Santo, que era o mover de renovação. E aí ele foi falar com o pastor: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Pode não, irmão, pode contar. E ele chegou no púlpito da igreja Cessacionista e contou a experiência. Terminou o culto, o pastor disse para ele: irmão Soares, tenha cuidado, isso pode não ser de Deus. Ele disse: é o que, pastor? Não ser de Deus? Saiu daquela igreja. Quando eu nasci, ele já era um pregador na Assembleia de Deus, então eu nasci no meio do fogo. Glória a Deus. Diga: o Evangelho é o poder de Deus para encher o vazio. E o sinal de que eles foram cheios do Espírito está lá. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a orar em outra língua. Quem ora muito em outra língua, eu duvido que fofoca muito. Porque a oração em língua santifica. Ah, pastor, eu sou um fofoqueiro, uma fofoqueira de plantão. O que é que eu faço? Seja batizado no Espírito Santo. Você vai orar em tanta língua que você vai esquecer de falar da vida dos outros. E vamos terminar, não é? Quarto lugar, o Evangelho é o poder de Deus para proteger o vulnerável. Eu não vou falar mais sobre isso. E em quinto lugar, o Evangelho é o poder de Deus para curar o enfermo. Há cura no Evangelho para os enfermos. Eu podia contar tantas experiências, né? Mas, para quem não conhece, Cida está por aí hoje? Cida é Milagre. Você, conhecido como Cida Milagre, não veio hoje, né? Para quem não conhece a história, deixa eu ir direto ao ponto que eu não tenho mais tempo. Cheguei na UTI, Cida estava lá em coma e praticamente morta. Outra cama, outra pessoa na UTI.
eu já tinha ungido a minha mão. Problema que ela tinha desenvolvido na gestação, o menino já estava em outra UTI, a veia do coração virada. Eu disse: estou aqui, eu sou o seu pastor, vim essa noite aqui para orar por você, e o Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vai vivificar seu corpo mortal. Qualquer domingo desse você está na igreja contando testemunho. Impunha as mãos, quando eu estou saindo, tem os médicos conversando, mas tem que ter alguém da família, a família está lá embaixo, todo mundo triste, preocupado. Disse: qual é o problema? Precisa levar esse exame aí, porque ela tem que fazer uma angioplastia urgente na válvula mitral. Nem sabia o que era angioplastia, nem válvula mitral. Mas peguei o documento, eu resolvi o problema, vim para casa. 10 horas eu estou preparado para dormir, o telefone toca. É Daniele, tesoureira da igreja. Pastor, o senhor sabe o que aconteceu com Cida? Eu não. 2 médicos foram visitá-la lá e disseram: o quê? Angioplastia? Se ela continuar evoluindo desse jeito, amanhã a gente tira os aparelhos dela. Não vou fazer angioplastia não. No outro dia, Cida estava andando para lá e para cá, no hospital. O menino que está na outra UTI, Deus fez um milagre, trouxe a veia, né? Isaac é o nome do menino, trouxe a veia para o lugar certo do coração, e ela veio aqui e contou o testemunho. 40 dias depois que ela contou o testemunho, ela volta no hospital. Encontrou o médico que cuidou dela. Cida, como é que você está? Estou bem, doutor. Mas Cida, que alegria ver você. Cida, me diga uma coisa, quem é aquele homem que veio te visitar aqui naquele dia? Que homem? Era um homem mediano, não era muito alto nem baixo, de óculos, meio barrigudinho. Aquele homem ali era meu pastor. Cida, você lembra daquela mulher que estava lá no outro leito, na UTI, lá com você? Em coma também? Não lembro não, doutor. Foi naquele dia, Cida, que aquele homem entrou aqui, aquela mulher viu uma luz entrando com ele, e aquela luz tocou em você, e tocando em você, saiu de você para ela. No outro dia aquela mulher recebeu alta. Aí ele olhou para Cida assim: Cida, eu ainda não sou evangélico, eu não sou crente ainda, mas desde aquele dia que eu não deixo de frequentar a igreja, porque não tinha homem no mundo que trouxesse você de volta, porque Jesus disse: em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Dê um aplauso a Jesus e um grito de vitória. Fique de pé.